Comentaste com ar fanfarrão e inseguro, uns sobem e outros descem, e outros, como eu, estamos deitados ao comprido, no caminho. Causou-me tristeza a tua indolência, e acrescentei: os mandriões são puxados a reboque pelos que sobem, e geralmente com mais força pelos que descem. Pensa no descaminho tão penoso que buscas para ti. Já o apontava o santo bispo de Hipona: não avançar é retroceder. Veja, o comentário de alguém que entristeceu o santo São José Maria Escrivá, porque a pessoa comentou com um ar fanfarrão, com um ar inseguro. Uns sobem, outros descem, e eu tô aqui parado no caminho. Eu tô aqui parado. Eu não vou nem para cima, não vou nem para baixo, eu tô parado. Veja, tem gente na vida que não vai nem para frente nem para trás. Tem gente na vida que é como se estivesse numa esteira, andando numa esteira. Não vai nem para frente nem para trás. Você já viu como que é uma esteira? Numa esteira você cansa, mas você cansa parado. Você não vai nem para frente nem para trás. Tem gente que está vivendo a vida assim, parado no caminho. A impressão é de que você está andando, a impressão é de que você está correndo. Você até soa, mas na verdade você está parado. Não está indo nem para frente e nem para trás. E aí, o santo bispo de Hipona, que provavelmente Santo Agostinho, dizia: não avançar é retroceder. Então, aprende isso na vida espiritual. Quando você não avança, na verdade você está retrocedendo. Na vida espiritual, não avançar é retroceder. Ou seja, na vida espiritual a gente sempre tem que ir para frente, minha gente. A vida espiritual não admite parar. A vida espiritual não admite paradas. A vida espiritual é um caminho onde você vai sempre para frente, amém? Então, por favor, você que está me escutando agora, sempre para frente. A gente sempre tem que crescer, a gente sempre tem que avançar. Nunca pode parar no caminho, nunca pode desanimar, nunca pode parar, porque parar é voltar para trás. Parar na vida espiritual é retroceder. Não pare, sempre para frente, sempre para frente. Sempre a querer aprender coisas novas, ler coisas novas, rezar sempre, meditar sempre, ajudar sempre o próximo, sempre, sempre mais. Nunca parar, nunca parar, nunca parar, nunca retroceder, nunca retroceder, nunca parar. – 166. Na tua vida, há duas peças que não se encaixam: a cabeça e o sentimento. Olha que conselho precioso. Há duas peças que não se encaixam: cabeça e sentimento. Razão e sentimento. Gente, isso é a mais pura verdade. A própria Bíblia diz que em tudo é enganador o coração. A gente não manda nos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos são meio que loucos. Sentem o que querem, não pedem permissão, não importa se aquilo é bom, se aquilo não é bom, e ele sente. O nosso coração sente. A gente sente antipatia por alguém, a gente sente desejos por algo, a gente sente inclinação ou não por alguma coisa. E o sentimento, ele não está muito preocupado se aquilo é bom, se aquilo não é bom. Quem é que está preocupado se aquilo é bom, se não é bom? É a razão, é a cabeça. Por exemplo, o sentimento pode se apaixonar. E às vezes você não manda nisso, ele se apaixona. Mas vamos dizer que é uma pessoa casada e de repente a pessoa casada se apaixona por uma outra. Veja, esse é o sentimento. Ele não pede permissão, você não muitas vezes ele é desgovernado. Ele não quer saber se está certo, se está errado, ele só quer sentir. E a verdade é essa: eu estou sentindo paixão por aquela pessoa.
Só que de repente aí a razão começa a te falar, mas você é casado, mas você é casada. Ou então aquela pessoa que você está apaixonada, ela é uma pessoa casada. O sentimento não bate com a razão. Por quê? O sentimento não quer regras, o sentimento não quer discernir, o sentimento só quer desfrutar, o sentimento só quer sentir, o sentimento só quer agir. Mas a cabeça, a razão, ela coloca limites. Então por isso que o sentimento não gosta muito da razão, porque a razão coloca limites. A razão ela discerne, isso é bom, isso não é bom, isso convém, isto não convém. A razão é aquela que muitas vezes vai ignorar os sentimentos. A razão é aquela que vai muitas vezes mortificar os sentimentos. Você está sentindo isso? Mas eu vou mortificar esse sentimento. Eu vou mortificar este desejo. Você está sentindo antipatia por tal pessoa? Mas eu vou ignorar esse sentimento. Eu vou ultrapassar esse sentimento e vou tratar bem essa pessoa. Vou amar essa pessoa. Vou honrar essa pessoa, mesmo que eu não sinta nada por ela. Veja, é o teu sentimento que muitas vezes não sente vontade de rezar. Minha gente. É muitas vezes o nosso sentimento que diz, não quero rezar hoje, não me estou sentindo vontade de rezar. Deixa eu ensinar uma coisa para você, filho e filha. A pior coisa na vida espiritual é quando uma pessoa se deixa levar pelos sentimentos. Essa pessoa é uma pessoa fraca. Escuta o que eu estou te falando. A pessoa que se deixa guiar por sentimentos é uma pessoa fraca. E é uma pessoa que vai errar muitas vezes, porque os sentimentos enganam. Por favor, escute esse aprendizado que vai ser para toda a tua vida. Sentimentos enganam. Não estou sentindo vontade de rezar. Esse sentimento está te enganando. Porque ele vai convencendo você que você não precisa rezar. Mentira. Ele está te enganando. É o sentimento que vai fazer você ter antipatia pelas pessoas. Gente, quantas vezes eu já ouvi no casamento, eu sinto que eu não amo mais ela. Eu sinto que eu não amo mais ele. Então veja, a pessoa acha que amor é sentimento. Então ela casa e diz que o casamento é até com a morte, mas de repente ela está dizendo, eu não sinto mais nada por ele, eu não sinto mais nada por ela. Ora, mas o que tem a ver sentimento? Ou você acha que vai ficar com aquele foguinho no coração, aquele amorzinho no coração, o casamento inteiro, aquele frio na barriga o tempo inteiro, aquele sentimento gostoso o tempo inteiro? Não, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. A vida cristã não é uma vida de sentimentos, a vida cristã não é uma vida de sentimentalismo. A vida cristã é uma vida de decisão. Eu não sinto nada por você, mas eu me decidi a te amar. Me casei com você, não sinto mais nada por você, mas não importa se eu sinto ou se eu deixo de sentir, eu me decidi a te amar. E eu me decidi ir com você até o fim, até a morte. Olha, eu estou até sentindo uma antipatia por tal pessoa, mas eu me decido a amar tal pessoa. Olha, eu estou sentindo uma determinada mágoa, eu estou sentindo uma rejeição por essa pessoa, mas eu me decido a perdoar tal pessoa. Olha, eu estou sentindo o desejo de uma relação que é proibida, então eu vou renunciar a esse sentimento. Por amor a Deus. Veja, o cristão não age por sentimentos, o cristão age por decisão. Decisão. Ou você aprende isso, ou você vai errar muito na vida. E deixa eu falar para as mulheres agora. As mulheres é as que mais sofrem nessa hora. Viu, mulheres? Por que, Frei? Simples.
o homem, por si só, por sua própria natureza, o homem é mais racional. Isso é próprio do homem. O homem é mais racional. A mulher é mais sentimento. Então eu digo para vocês, mulheres, vocês, nesta hora, sofrem mais do que os homens. Claro que tem homens que também têm mais a inclinação para o sentimento do que para a razão, mas na grande maioria é próprio da natureza do homem ele ser mais racional, e é próprio da natureza da mulher ser mais voltada aos sentimentos. Veja, mulheres, isso eu estou dizendo para você, porque você vai ter que lutar mais ainda para vencer e ultrapassar os sentimentos. Você também, mulher, não pode ser uma mulher que vive de sentimentos. Mas você também precisa viver de razão. Ou seja, quem controla os seus sentimentos é a tua razão. E não os seus sentimentos que controlam a tua razão. Entendeu? Quantas mulheres sofrendo porque vivem de sentimento. Cuidado. Isso já matou a muitas. A inteligência, iluminada pela fé, mostra-te claramente não só o caminho, mas a diferença entre a maneira heróica e a maneira estúpida de percorrê-lo. Então veja, a razão ela vai te mostrar o caminho que você deve seguir. E não só percorrer o caminho de qualquer jeito, mas percorrer esse caminho de uma maneira heróica, não de uma maneira de qualquer jeito. Sobretudo, põe diante de ti a grandeza e a formosura divina das tarefas que a Trindade deixa em nossas mãos. O sentimento, pelo contrário, apega-se a tudo o que desprezas, mesmo que continues a considerá-lo desprezível. Então o sentimento é aquele que vai se apegando até mesmo às coisas desprezíveis. A tua razão diz, mas cuidado com isso, mas o sentimento não está nem aí. Sobretudo, põe diante de ti, ou melhor, é como se 1001 insignificâncias estivessem esperando quaisquer oportunidade, e logo que a tua própria pobre vontade se debilita por cansaço físico ou por perda de sentido sobrenatural, essas ninharinhas se amontoam e se agitam na tua imaginação até formarem uma montanha que te oprime e te desanima. As asperezas do trabalho, a resistência em obedecer, a falta de meios, o fogo de artifício de uma vida regalada, pequenas e grandes tentações repugnantes, vergatadas e de sentimentalismo, a fadiga, o sabor amargo da mediocridade espiritual e às vezes também o medo. Medo porque sabes que Deus te quer santo e não o és. Veja, o sentimentalismo vai te estragar. O sentimentalismo vai fazer com que você não viva de decisão, vai fazer com que você não viva de vontade. Qualquer cansaço vai te vencer. Veja, por favor, não viva de sentimentos, viva de decisão. Para de fazer só o que você tem vontade, o que você sente vontade. E veja, é exatamente assim que o mundo tem vivido. O sentimento é o que vale. Então, no mundo de hoje funciona assim. Eu me sinto bem. Então, se eu me sinto bem, está ótimo. Então, olha como o ser humano de hoje está avaliando as coisas. Se eu me sinto bem, então eu estou fazendo a coisa certa. Se eu me sinto mal, eu estou fazendo a coisa errada. Então, o mundo de hoje avalia o que é certo e o que é errado pelo sentimento. Veja, isso não existe. Então a pessoa está no maior pecado, ofendendo a Deus, ofendendo os mandamentos, ofendendo o seu próximo, mas porque eu me sinto bem, está ótimo. Então uma vida avaliada e conduzida pelos sentimentos e não pela razão, minha gente. Deus te deu razão.
A razão, ela busca a verdade. E qual é o trabalho da razão? Ela busca a verdade, ela busca o que é certo, ela busca o verdadeiro. E ela tem condições de discernir isto. E eu vou te falar uma coisa importante. Para fazer o certo, para saber o que é o certo, não precisaria nem ler a Bíblia. Para saber o que é o certo, não precisaria nem ser cristão. Por quê? Porque Deus colocou a verdade no nosso ser. Deus colocou a verdade na essência das coisas, somente pelo uso da razão. Se a pessoa for fiel, se a pessoa for fidelíssima à razão, se a pessoa for honesta, somente pela razão ela pode encontrar a verdade. Isso é a própria igreja que fala, isso é o próprio catecismo que fala. Somente pela razão a pessoa pode encontrar a verdade. Não é à toa que tantos filósofos que não eram cristãos encontraram a verdade somente pela razão. Porque Deus colocou a verdade em todas as coisas. E contemplando o mundo, se eu contemplar o mundo, se eu contemplar a criatura, se eu contemplar a natureza, se eu contemplar as coisas que Deus criou, eu chegarei às verdades eternas. Permite-me que te fale com crueza. Sobram-me motivos para voltar atrás, e falta-te arrojo para corresponder à graça que Ele te concede. Porque te chamou para seres outro Cristo, o próprio Cristo. Esqueceste e a admoestação do Senhor ao apóstolo: basta-te a minha graça, que é uma confirmação de que, se quiseres, podes. O teu chamado é ser outro Cristo. Entenda que tudo é graça de Deus na tua vida. Mas precisa parar de viver de sentimento e precisa viver de vontade. Amém.